Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processo de urbanização e sobre o que é urbanização. Bom, a gente sabe que urbanização tem a ver com o crescimento das cidades, com o crescimento urbano, ou seja, das áreas urbanas da cidade. Então a gente vai pensar o seguinte: a urbanização ela vai dar início, principalmente no Brasil, após os processos de colonização, a gente vai ter a formação das cidades. Urbanização está ligada à formação das cidades. E quando a gente fala na formação das cidades, a gente tem que lembrar que quando a cidade vai crescendo, quando a malha urbana vai crescendo, a população também vai crescendo dentro da cidade. E essa população, ela vai precisar de áreas para morar. Então a gente vai ter mais para trás, sei lá, no Brasil a gente pode falar um pouquinho de 1910, 1920, uma pequena cidade ali, que seria uma metrópole, que seria uma região urbana, como é o caso de São Paulo e outras cidades e até cidades menores. A gente vai ter uma pequena cidade ali. E essa cidade, ela vai nascendo e ela foi meio que planejada para suportar uma determinada quantidade de habitantes. Só que assim, a gente vai ter, dentro dessa urbanização, um crescimento dos fluxos migratórios. Então, boa parte lá para 1910, 1909, morava numa região rural. Só que a gente vai ter, junto com a urbanização, o crescimento da mecanização na agricultura. O que é? Os trabalhadores do campo, eles vão ser, aos poucos, substituídos por máquinas. E essas pessoas que trabalhavam no campo, que recebiam salário do campo e foram substituídos por máquinas, elas vão ficando desempregadas e elas vão buscando lugares para morar, onde elas consigam trabalhar. A partir daí, elas vão sair do campo, a gente chama esse processo de êxodo rural, que é a saída do trabalhador do campo, que vai para a cidade. E esse trabalhador, ele vai na cidade em busca de uma vida melhor. É uma forma de migração, porque no campo já não tinha mais espaço para ele. E esse trabalhador, ele vai começar a morar na cidade, só que assim, a cidade ela já foi planejada desde o início para comportar, ou seja, para suportar um tanto de pessoas, para ter um tanto de pessoas. Com a saída desses trabalhadores do campo que ficaram desempregados, a cidade ela vai começar a cada vez mais receber gente, porque pensando bem, a cidade é um lugar onde você encontra hospitais, escolas, padarias, então é um lugar mais acessível. E esses trabalhadores sabem que nesses lugares que são um pouco mais acessíveis, a gente vai ter o que a gente chama de emprego. Então, em teoria, a gente teria mais emprego na cidade. Então, o trabalhador do campo vai sair do campo e vai morar na cidade. Só que quem mora na cidade já morava na cidade, né? Quem estava na cidade desde o início continuará na cidade. Esse trabalhador que vem expulso do campo é como se a cidade fosse uma pequena bolinha assim desse tamanho. E aí não começasse a não caber. Então ele vai começando a morar nos arredores, o que a gente chama de periferias. Ele mora longe do centro urbano, né? Que a gente vai chamar também de subúrbio. Ele tá ali, mas ele não tá no alto do centro urbano. A esses trabalhadores rurais ou migrantes de outros lugares, de outras cidades, que vêm para a cidade e começam a morar, eles vão morar nas beiradas da cidade, que a gente vai chamar
de formação de pequenas mini cidades, que a gente chama de cidade dormitório. Ao contrário de uma pessoa que, por exemplo, mora no centro da cidade e tem muitos acessos porque é uma região mais urbana, esse trabalhador ele vai morar nos cantos da cidade, muitas vezes em lugares um pouco mais precários, ou na maioria das vezes, e ele vai usufruir dos serviços que tem ali nos arredores da cidade. Então, vou dar um exemplo. A gente mora, em teoria, na região do Grajaú. Não é no Grajaú, mas a gente mora na região do Grajaú. O Grajaú está mais ou menos 1h30, 2 horas do centro da cidade, se a gente for de transporte público. O trabalhador do Grajaú, ele não tem dentro do seu bairro opções de lazer, porque as opções de lazer elas ficam em lugares mais centralizados. O trabalhador do Grajaú, ele vai daqui para regiões mais centrais, que seja Santo Amaro, que seja Interlagos, que seja até a Cidade Dutra. Ele vai para regiões mais centrais para fazer suas coisas ou para ter seus momentos de lazer e até para fazer algumas compras, porque em determinados lugares não tem as mesmas opções. Então, assim, a gente chama de cidade dormitório porque é aquele trabalhador que vem para cá para dormir, porque foi o lugar que ele teve condição de construir suas casas. E aí ele vem para cá para dormir e volta para trabalhar no centro, perdendo às vezes muito tempo no transporte urbano, no transporte coletivo, passando às vezes por inúmeras filas, demorando muito. Ele tem a gente fala que esse trabalhador que mora em cidade dormitório, que essa não é uma cidade, seriam bairros dormitório. A gente chamava de cidade lá no século 1910, 1920, a gente chamava de cidade dormitório, que era a formação de pequenos bairros dormitórios. E esses bairros eles vão cada hora mais crescendo. Por quê? Porque o campo está cada vez mais mecanizado. Ou seja, porque tudo vai mudando. Então, em 1939, 1940, no caso do Brasil, a gente vai ter uma seca muito grande no Nordeste, que vai fazer um boom no êxodo rural. E a gente vai ter a formação de alguns bairros, por exemplo, o bairro do Capão Redondo, o bairro do Campo Limpo, são regiões que se formam mais ou menos nessa época. A gente vai ter, por exemplo, em São Paulo, em 1912, Santo Amaro e tudo que tem de Santo Amaro para cá, ou seja, tudo que vem depois de Santo Amaro, seja Grajaú, seja Capão Redondo, seja Interlagos, ou seja Cidade Dutra, a gente vai ter Santo Amaro como cidade. Santo Amaro era uma cidade e os bairros que a gente mora faziam parte da cidade de Santo Amaro. Lá para 1910, 12, eu não sei exatamente a data, o ano, mas foi em meados dessa época. Santo Amaro vai se juntar à cidade de São Paulo e vai se transformar num bairro. Santo Amaro, por sua vez, e algumas regiões também englobam Grajaú, Parelheiros, Marcilac, Capão Redondo, que eram regiões, eram bairros de Santo Amaro, que era uma cidade. A gente vai ter esses bairros junto agora de São Paulo. E eram bairros que os ricos que moravam no centro, eles construíram suas casas. E eram casas de veraneios, eram sítios, onde eles iam para descansar, para se divertir. Com a chegada dos migrantes do campo e uma migração também da região Nordeste, que ocorreu uma grande seca lá, essas pessoas que moravam nesses lugares vieram para São Paulo. Formaram esses bairros periféricos e a cidade ela foi crescendo, mas ela nunca cresce necessariamente no centro. Ela vai crescendo nas suas beiradas, ou seja, nas periferias. Contado tudo isso, as cidades
toda e qualquer cidade, principalmente quando ela não é planejada, porque a gente não planejou que ela crescesse a tal ponto e que ela continue crescendo a tal ponto, a gente vai ter nesse processo de urbanização um boom populacional, uma enorme chegada de uma população que não tem onde morar. Muitas dessas populações vão para regiões mais suburbanas, para periferias, moram em comunidades. Outras vão para que tem mais dinheiro, que tem mais condições, elas vão mais sentido centro. Para a cidade crescer e conseguir suportar esse tanto de pessoa, ela vai formar o que a gente chama de verticalização da moradia. O que é essa verticalização? É a construção de prédios. Então, a cidade, como ela não consegue crescer para o lado, ela vai crescendo para cima. E a gente vai tendo uma pessoa morando em cima da outra. Que é um sistema vertical de moradia, que seriam os prédios. Quando a gente fala de verticalização urbana, a gente fala da chegada, da criação, do aumento de edifícios. E aí a gente vê muito aumento de pessoas morando, né? E em teoria, o prédio ocupa muito menos espaço do que pequenas casas por causa dos terrenos. Então, cada casinha tem o seu terreno, e cada terreno é um do lado do outro e ocupa grandes áreas. Então, a gente vai ter a região central, ou do centro expandido, que iria até o Morumbi, até Interlagos, em alguns casos, morando verticalmente. Então, a gente vai ter a chegada de vários condomínios, não só de moradia, mas empresas que têm seus escritórios em prédios e tal. Mas a gente vai ter também a expansão dessa área mais precária, que é a favelização. Por que a gente não dá as mesmas condições? A gente veio para a cidade porque teria mais acessos, ou seja, mais acesso à educação, mais acesso à saúde, mais acesso a tudo. Então as pessoas vieram para a cidade, só que esse acesso é negado por conta da superpopulação, por causa do tanto de gente que mora, por causa do mau planejamento urbano. Então, a gente vai ter áreas menos urbanizadas e a gente vai ter uma saturação, ou seja, um colapso dentro da cidade por conta da quantidade de gente. Então, a gente tem, nesse processo de urbanização, um colapso nos transportes. Então, é só a gente olhar de manhã e ver como é que tá a situação do transporte urbano em São Paulo, quando a gente pega um trem. A gente vai ter um colapso na saúde, por quê? Porque, por exemplo, regiões periféricas têm muito pouco hospitais, muito pouco hospital para muita população. Então, eu vou dar o exemplo do Capão Redondo. O Capão Redondo, ele tem o Hospital do Campo Limpo, que é um único hospital, e esse hospital atende mais de 300 mil pessoas, porque era o hospital da região. A gente vai ter um colapso na questão da moradia. Então, não é todo mundo que mora bem e com uma certa dignidade, não é todo mundo que tem a sua casa, né? A gente vai ter uma arquitetura, um design da cidade um pouco prejudicado. A gente vai ter problemas no saneamento básico, na ligação de água e esgoto, e na coleta de lixo, às vezes em muitos bairros, por causa da superpopulação nessas cidades. A gente vai ter vários, como é que eu posso dizer, problemas com poluição do ar, porque tem muita gente, muito veículo, poluição sonora, porque tudo faz muito barulho, a cidade ela tá o tempo todo em movimento, e por aí vai. E essa cidade, elas foram crescendo e elas continuam crescendo. Mas essa cidade a gente tem que entender que existe o centro e existe um cercamento invisível do centro. Esse cercamento
que é essa separação entre o centro e a periferia, ou até mesmo entre o condomínio do seu bairro e a região de ocupação, ou a favela, ou as casas menos bonitas, a gente vai chamar de segregação socioespacial. A segregação é uma separação. Então, existe uma separação entre aquele que tem mais condição de vida e aquele que tem menos. Como que a gente segrega dentro de uma cidade, sendo que a cidade é tão apertada, tão junta? Através de muros. Então você pega aquele condomínio de luxo e a gente vai ver ele todo murado. Mas ele é murado por quê? Porque os seus moradores, a empresa que construiu e por aí vai, não quer contato com um agente pobre que está do lado de fora daquele muro, porque a gente não faz parte daquele grupo. Então, segregar é separar. E a gente vai ter diversas separações. Tem uma matéria no jornal que saiu há uns 3 anos, que fala, que é um áudio que vazou de um policial, que ele fala que nos jardins eu não posso abordar igual na periferia. Então, assim, a forma que a polícia aborda nos jardins, por aquelas pessoas ali terem uma condição melhor de vida, ser um pouco mais ricas, é diferente da forma que as pessoas abordam a população pobre nas periferias de São Paulo. Então, lá eles falam, licença, senhor, me dá o seu documento. Aqui a gente vê a diferença até no sistema de segurança, passa a carteira, tá fazendo o que aqui? Enfim, principalmente porque além da questão da segregação financeira, da segregação socioespacial do bairro, a gente vai ter também um racismo aí muito, muito forte. Então, além da questão de separação dos lugares, a gente vai ter um problema com o racismo aí dentro das instituições, né? Então, a gente vai ter uma diferença entre o bairro que a gente mora e um bairro mais nobre, numa região onde a urbanização privilegiou os lugares. Então, por exemplo, quando a gente fala de centro de lazer no Grajaú, o que a gente tem de centro de lazer? A gente tem um campo de futebol, uma quadra de basquete ali, como é no caso dessa quadra do lado da escola, mas a gente não vai ter com tanta proximidade um teatro, a gente não vai ter um cinema. Aqui a gente não tem nenhum shopping, que seria um sistema de diversão até meio que desnecessário, porque você vai para o shopping para comprar coisas, mas dentro do shopping tem um cinema, você pode ter acesso a uma cultura e a gente não tem em regiões periféricas. A periferia, ela vai cada hora mais ficando à margem. E a cidade, ela vai crescendo. E os seus bairros ricos vão ficando mais ricos e crescendo ainda mais. Então, a gente vai ter esses bairros ricos comprando casas ao redor. E aí, empurrando ainda mais os pobres para a periferia. Só que a cidade, ela continua se expandindo. E ela vai continuar se expandindo. E aí, muitas vezes, a cidade ela se expande tanto que ela gruda com outras cidades. A gente chama isso de conurbação urbana, em alguns casos de zona metropolitana, que é o caso, região metropolitana, que é o caso, por exemplo, do Taboão da Serra com São Paulo, que são 2 regiões urbanas que meio que se fundiram. Então, uma rua, por exemplo, no limite de Taboão, a outra é São Paulo. E a gente vai ter isso que a gente chama de conurbação urbana. Essa conurbação urbana, ela vai se expandindo, né? E dependendo da época, ela vai se transformar numa megalópole, né? Quando ela for toda urbanizada, aí a gente vai poder analisar isso um pouco melhor. Bom, a aula hoje é sobre problemas urbanos. Eu espero que eu tenha dado uma luz para vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre isso. A gente vai se falando na próxima. Esse é só um videozinho para tentar explicar, para deixar um pouco mais as luzes do conhecimento para vocês. E na próxima aula a gente conversa
né? E a gente vai e faz um questionáriozinho. Beijinhos para vocês e até mais.